Pessoal, quem não me conhece, então, meu nome é Carolina, né? Eu sou psicóloga da Prevenir e gerente de RH também. E hoje eu tenho uma convidada super especial, como eu falei. Ela é uma pessoa que já é nossa parceira nos projetos. Ela participa do curso, cuidando, né? Cuidando de quem cuida. E já tem feito uma parceria com a Prevenir muito grande aí, de mais de um ano com a gente. E assim, eu tô super feliz dessa participação. Gosto muito dela como profissional, como pessoa. Então, eu vou falar um pouquinho. A doutora Cristina Guerra, ela é especialista em clínica geral e endocrinologista. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o cuidado com o idoso, principalmente nesse momento, né, de isolamento social, tá? Então eu vou convidar ela e olha, se quiserem fazer perguntas, aproveitem, esse é um ótimo momento. Ela vai estar aqui com a gente para poder responder o que vocês precisarem, tá bom? Oi, Cristina. Oi, agora tá certo, Oi. né? Sim. Tudo E aí, tudo bem, bem? Carol? Tudo bem. Estou Tudo muito ótimo. feliz de estar aqui, podendo contribuir de alguma forma, falando Muito um obrigada. pouquinho hoje, né, sobre o cuidado com o idoso nesses tempos de coronavírus, né? Nós estamos Exatamente. vivendo uma situação tão atípica, né, completamente inusitada, acho que na vida de todo mundo. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos. E como você comentou, Cristina, a gente já poderia começar falando sobre essa diferença. Algumas pessoas falam de isolamento e outras falam de distanciamento social. Você poderia explicar essa Uhum. diferença para a gente? Porque a gente acaba, às vezes, até confundindo, né, a nomenclatura. Uhum, claro. Na verdade, o termo correto, que é da recomendação, né, do Ministério da Saúde para diminuir a velocidade de transmissão do vírus, o termo correto é distanciamento social. O Uhum. termo isolamento, na verdade, ele se refere quando a gente vai fazer o isolamento domiciliar. Nesse caso, seria das pessoas que estão doentes, daquelas pessoas que foram infectadas pelo vírus, né? Uhum. Então, o distanciamento social, ele faz parte de uma estratégia, né, dos governos, né, não só no Brasil, mas também em várias partes do mundo, para Sim. conter a transmissão do vírus, né? O coronavírus é um vírus completamente novo, então a ciência ainda tem muita dúvida, né, sobre tudo relacionado ao vírus. Então, como não existe ainda um medicamento que seja eficaz para todo mundo, não existe ainda vacina, Sim. os governos, né, o Ministério da Saúde, ele foi obrigado a desenvolver medidas não farmacológicas para poder conter a disseminação do vírus. E essas medidas, dentre essas medidas não farmacológicas, uma delas é o distanciamento social, né? Então, As hoje a gente pode dizer que a gente está mais com distanciamento do que com isolamento, né? Exatamente. O que a gente vive é o distanciamento social. E no Uhum. distanciamento social, posso até explicar mais um pouquinho. Existe o distanciamento social ampliado, que é aquele no qual se recomendaria a toda a sociedade a não sair de casa. Sim. E existe o seletivo. O seletivo é aquele no qual se recomendaria que apenas determinados grupos, que são os grupos de maior risco, que ficassem dentro de casa. Os demais grupos poderiam voltar ao trabalho, sair para fazer algumas coisas, né? Uhum. E isso, assim, os gestores ainda estão resolvendo, como algumas cidades, alguns municípios já estão autorizados a fazer uma flexibilização desse distanciamento, passando desse distanciamento social restrito, ampliado para o mais restritivo, só para alguns grupos. Ok. E falando nesses grupos,
eu acho que um dos grupos que mais a gente tem tido um cuidado, né? E Uhum. percebido o quanto delicado é o grupo relacionado aos idosos, né? Você Isso. poderia falar um pouquinho para a gente por que que os idosos estão nesse grupo de risco e por que esse cuidado que a gente precisa ter tão especial com eles? Uhum. Os idosos, infelizmente, eles podem ter complicações mais graves se Uhum. forem infectados pelo vírus, né? Não somente os idosos, né? Outros grupos também. Os diabéticos, as pessoas que têm doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, os pacientes oncológicos, os gestantes de alto risco e até os obesos. Mas os idosos, então, não que eles tenham maior risco de ser contaminados. O risco de ser contaminado é igual para todo mundo, mas os idosos têm um risco de vir a apresentar as complicações mais graves, que são as mais temidas, que poderiam necessitar de internação, né, e evoluir para situações muito graves, que é o que a gente quer evitar, né? Então, por isso que foi recomendado que esses grupos ficassem isolados. E, assim, muitas pessoas perguntam, né? Até minha mãe me perguntou, Cristina, mas isso não é um exagero? Não. Eu falei, não, não é. Por quê? Porque o coronavírus, ele é um vírus de alta transmissibilidade. O que que é isso? Ele é transmitido com muito mais facilidade de uma pessoa para outra do que outros vírus. Então, ele se transmite muito rapidamente e com Uhum. pequenos contatos. Às vezes você pode ir no supermercado, pegar um alimento ou um produto que uma outra pessoa, pouco tempo depois ali, né, chegou a tocar naquele produto e você pode se contaminar. Sim. E, né, então, é um vírus de alta transmissibilidade e uma coisa que é muito importante a gente comentar, até para poder explicar para esse idoso por que não é exagero, é que a grande maioria das pessoas que está infectada pelo vírus não apresenta sintoma. Então, essa pessoa, ela pode estar aí circulando no supermercado, no açougue, que são estabelecimentos que ainda estão autorizados a funcionar normalmente, né? Então, esse idoso ele deve evitar ir até nesses lugares, porque pode estar ali ao Uhum. lado dele, na fila do caixa, uma pessoa contaminada e que não apresenta sintoma nenhum, né? Então, por isso que não é exagero, precisa sim ficar isolado. E a questão da higiene, Cristina, como que E, fica? aí, então vamos lá. Então, quando o governo, né, os governos, na verdade, a Organização Mundial de Saúde, diante de um vírus que não tem tratamento e não tem vacina, então ele estabeleceu essas medidas não farmacológicas para evitar a disseminação do vírus. Então, essas medidas são basicamente três: a etiqueta respiratória, que Uhum. todo mundo já sabe, já viu aí, né? Sempre que for tossir ou espirrar, né? Usar cobrir a boca e o nariz, de preferência com um lenço descartável, ou então usar, né, a parte anterior aqui do cotovelo e cobrir. Mas atualmente, com as novas recomendações aí das prefeituras, está se recomendando que todo mundo utilize máscara. Então, isso vai realmente conter até um pouco mais essa disseminação do vírus através de gotículas que a gente possa eliminar ao tossir ou espirrar. Então, Uhum. etiqueta respiratória, as medidas de higiene, que é a lavagem das mãos, né? Sempre que sair de casa, quando retornar, a primeira coisa é lavagem das mãos. Os cuidadores têm que tomar muito cuidado com isso, né? Se o cuidador que vier de fora, se ele tiver sempre que possível evitar o transporte público, mas se não for possível, ele deve assim que chegar em casa, lavar as mãos, passar álcool gel, trocar de roupa, tomar um banho. É, tudo isso ele tem que fazer com muito cuidado para proteger o idoso que ele cuida, né? E a terceira medida que a gente já falou, que é o distanciamento social. As medidas de higiene, eu gostaria de falar um pouquinho como o cuidador deve fazer, ou
a pessoa que é responsável por fazer as compras, né, daquele idoso, ela tem que tomar um cuidado desde a hora que ela for se preparar para sair de casa para fazer essa compra. Então, primeiro, ela tem que escolher uma roupa que seja mais simples, mais básica mesmo, evitar até de levar a carteira, porque tudo que ela for sair, na hora que ela for voltar, ela vai ter que higienizar. Então, quanto mais simples, melhor. Então, evitar de colocar brinco, correntinha, anel, prender os cabelos e levar já a sacola, aquela sacola reutilizável, porque aí não precisa de usar a sacola ou caixa do supermercado, né? E saiu de casa, quando chegar, por exemplo, num supermercado, numa padaria, higienizar o local que vai colocar as mãos, aquela barra do carrinho, alguns supermercados já Sim. estão até oferecendo isso, né? E na hora de sair, essas medidas, todos os próprios estabelecimentos já estão oferecendo lá para as pessoas não se esquecerem. E quando chegar em casa, chegou em casa, tira os sapatos, primeiro passo, e coloque na entrada tudo que levou, celular, chave e as próprias compras. Entra, lava as mãos, a higienização das mãos, de preferência 20 segundos ali com o sabãozinho. Se quiser, pode passar o álcool gel, mas não é necessário se tiver feito uma lavagem bem feita. Aí volta, higieniza tudo com o álcool gel. Com o álcool gel, ou quem não tiver o álcool gel, né, que tem que ser 70%, quem não tiver, pode fazer uma solução de hipoclorito de sódio, que é com água sanitária diluída em água normal. A fórmula é 1 colher de sopa para cada 1 litro de água. Essa solução pode deixar até no borrifador e pode utilizar para higienizar tudo. Tem que higienizar tudo que comprou. Então, legumes, frutas, tem que lavar com água e sabão e depois colocar numa bacia com essa solução. Dá muito trabalho. Ia falar isso. Esses cuidados têm que ser realmente redobrados, né? A gente tem que proteger os nossos idosos. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, então, agora, a questão do uso das medicações, porque a gente entende que o idoso, ele faz uso de muitas modificações, de muitas medicações. E como que fica o uso delas, a continuidade? Pois é, isso é muito importante, muito interessante a pergunta, porque durante essa pandemia, o próprio Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde recomendaram que os idosos devem evitar, inclusive, comparecer a consultas eletivas. Consultas eletivas são aquelas consultas de controle, de rotina, que o paciente faz, às vezes até para renovação de receita, para mostrar os exames. Então, foi recomendado que, se ele tiver a receita ainda dentro da validade, na verdade, até houve uma mudança nos critérios de aceitar ou não uma receita, e agora as farmácias, até a farmácia popular, tem aceitado a receita com um prazo muito maior, exatamente para evitar que o idoso tenha que sair de casa somente para renovação de uma receita. O que ele tem que fazer? Se ele estiver bem, passando bem, sem sintoma diferente, ele vai simplesmente manter aqueles medicamentos que ele já fazia uso. Os diabéticos têm que prestar muita atenção com relação à alimentação, para evitar tanto aumento da glicose quanto a queda da glicose, né? Nos pacientes diabéticos, por exemplo, tentar evitar as hipoglicemias. E essa é uma preocupação muito grande, porque quando o paciente, o idoso, às vezes fica sozinho ou muda o cuidador, né? Porque pode acontecer do cuidador apresentar uma síndrome gripal. Nesse caso, até foi bom eu lembrar aqui agora, se o cuidador tiver qualquer sintoma de gripe, ele tem que ser afastado imediatamente. Então, é uma situação que nós estamos vivendo também. Alguns pacientes meus já tiveram esse problema do cuidador adoecer e aí tem que mudar de cuidador de uma hora para outra. Então, tem que prestar muita atenção nessa questão dos medicamentos, no horário das refeições, tentar manter essa rotina do paciente, né? Tentar também fazer algum exercício que ele já fizesse antes, que ele já tivesse o costume. Não é agora um
um idoso que nunca fez atividade física iniciar. Mas aquele que já fazia, né, se ele puder manter ou tentar fazer sozinho os exercícios que ele fazia, ou em um grupo de atividade física, ou com um fisioterapeuta, ele deve tentar fazer, desde que seja leve, né, e que ele não sinta nenhum tipo de cansaço ao tentar fazer essa atividade. E outra questão que é muito importante eu falar aqui, né, com relação a essa parte da saúde do idoso nesse momento, é com relação à vacinação. Ótimo. Muitos pacientes me perguntam: mas para que eu vou tomar essa vacina? Ela não protege contra o coronavírus. É verdade, ela não protege contra o coronavírus, mas ela protege contra uma outra síndrome gripal, que é muito grave também, tão grave quanto, que é a do influenza A, que é H1N1, que antigamente foi chamada de gripe suína. Então, tem sim que tomar a vacina. A gente tem percebido, e agora entra até aquele comentário lá do início da nossa live, dessa dificuldade, né, do entendimento do idoso em por que ficar em casa. Porque é uma mudança, né, de crença, é uma mudança de comportamento. E é muito importante a gente entender que, às vezes, o ciclo social daquele idoso, por exemplo, que está com muita dificuldade de ficar em casa, por exemplo, na igreja, é o pessoal da igreja, né, que são os amigos dele. Normalmente é num mercadinho do bairro que ele vai, então o caixa do mercadinho, aquelas pessoas que trabalham ali, fazem parte do ciclo social, o próprio ônibus que eles pegam, ainda conhecem o motorista. Então, assim, se o ciclo social deles está externo, então vem essa vontade deles de realmente sair de casa para ter esse contato. Então, é muito importante, eu tenho percebido muito isso, né, quando os cuidadores vêm conversar comigo, nos atendimentos, a gente precisa ampliar essa rede social do idoso, mas, porém, tomando cuidado. Mas algo que é muito interessante é a gente possibilitar que esse idoso participe dessa era digital nossa. Né? Que o cuidador possa fornecer um celular para que ele possa ver. Então, eu acho que isso é muito bacana, assim. Eu tenho um exemplo em casa, então a minha avó aprendeu, é muito bonitinho. Então, assim, ela aprendeu a ligar pela câmera. Então, às vezes, ela me liga e a gente conversa. Então, quando eles vêm pela câmera, eu acho que já dá uma Fazer a tranquilidade, ligação né? de vídeo, né? A ligação de vídeo para o idoso tem sido muito importante. Exatamente, Melhor que eu o acho que telefone, melhora. né? Melhor, porque eles podem nos ver, a gente pode ter essa troca, né, visual. E outra coisa que eu tenho percebido também, que é um desafio muito grande para os familiares, é quando é o idoso com algum processo cognitivo, ou um processo demencial, aquele idoso que está com algum diagnóstico de Alzheimer, por exemplo. E como que isso tem esse desafio para a família e para ele, porque mudou o cenário. Talvez poderia ser uma casa, né, que era muito frequentada, que tinha um grande fluxo de pessoas, netos, amigos, vizinhos, e aí paralisou aquele movimento. E a gente percebe que para esse idoso específico, você pode tentar explicar para ele hoje, às vezes amanhã ele vai te perguntar a mesma coisa. Então, é tentar construir uma rotina para ele, né, que ele se sinta confortável e ter muita paciência e criatividade. Então, Verdade. né, pensar em novas formas de fazer gestos, que eles se sintam acolhidos. Porque às vezes ele não vai entender. E aí quem vai ficar muito angustiado diante disso é a família. Né? De ficar todos os dias explicando. Eu tenho um exemplo na família e meu avô estava preocupado porque ele acha que ele tem o vírus. Então ele fica, não, mas olha, eu prometo que eu não vou fazer nada com vocês, eu não quero passar isso para vocês. Para ele que está com vírus e a gente não está indo à casa dele para não pegar o vírus. E ele se sente muito mal com isso. Ele acha que ele está. Entendi. Exatamente. Ele, e é um ele não está desafio entendendo que para é a uma família. situação geral. Isso, e aí ele sempre, quando a gente liga, conversa por telefone, ele fala, mas aí onde você está também está assim? Aqui o pessoal está passando de máscara. Então, assim, será que é o mundo todo? É só na região deles?
né? Uhum. E a TV às vezes mostra muita informação e às vezes não consegue entender tanta informação, porque se para a gente está difícil, né? Eu penso como que está para eles, o desafio é muito maior. Verdade, Né? As é informações estão verdade. sendo muito dinâmicas. E algo que eu acho bacana é a gente pensar nesse momento, então, como a gente ser criativo, né? O que dá para fazer com quem está com aquele idoso? Se ele gosta, por exemplo, de um filme, a gente começar a envolver ele em mais filmes. Se ele gosta muito de cozinha, de cozinhar, então vamos fazer quitanda junto com ele, na medida do possível, até para o Uhum. tempo dele passar, né? Porque o tempo do idoso ele é diferente Claro. do nosso. A gente tem uma rotina acelerada e eles às vezes estão em casa. Uhum. E aí a gente pensar muito nisso, se eles gostam de leitura, sabe? Ler para eles um pouquinho, pedir para os vizinhos, às vezes, né? Mandarem um oi também. Não deixar de ter esse apoio. Eu tenho falado isso em todas Uhum. as lives, e a questão emocional é muito preocupante, né? A gente tem visto todos os estudos mostrando que o que tem pegado muito para a gente nesse momento da pandemia é a questão da nossa saúde mental também, né? Além dos cuidados. Então, É, o que a gente puder fazer para ajudar esses idosos, eu acho que cabe a nós. isso mesmo. E interessante o que você falou, né? Que esses que têm essa parte demencial, eles algumas coisas, talvez eles não estejam compreendendo, mas eles percebem, né, as mudanças na rotina. Então, provavelmente, eles estranhem muito o fato de não poder caminhar fora de casa. Não é verdade? Então, tem que tentar fazer essa rotina o mais próximo possível da rotina anterior deles, para que eles sofram um pouco menos com tudo isso, né? Sim. Eu estou vendo aqui uma pergunta do Pedro. O Pedro comentou: ocultar informações sobre o atual momento, número de casos, mortes, quanto tempo vai durar, é uma possibilidade? Você fala que, Pedro, é uma possibilidade para eles sofrerem menos? Talvez não adianta muito ficar passando as mesmas informações, né? Então, assim, um exemplo que eu tenho, né, na família, minha avó adora rezar. Ela é muito religiosa, então ela me contou, né, que a gente conversa muito, videochamada, que ela tem assistido muito canais de missa, canais que Uhum, têm entrevistas, reportagens voltado para a questão da religião, e que isso tem tido um conforto melhor para ela. Então, assim, isso, uhum. ninguém falou isso para ela que teve a ideia, e como pega na casa dela alguns canais de igreja, ela tem assistido e tem ajudado ela nessa questão. Eu acho que cada caso é um caso, né? O que você acha, Cristina? Mas talvez não É, precisa, né? Ficar passando. eu acho que depende, sim, do idoso, né? Acho que aí o familiar é que vai ter que perceber, porque talvez passar todas as informações, assim, nós felizmente no Brasil ainda não estamos vivendo o horror que, né, a Itália passou, a Espanha também uma situação tão difícil e os próprios Estados Unidos. A gente felizmente ainda não está tendo isso, né, de ter que escolher qual paciente que a gente vai poder colocar no respirador. O fato é que vai depender do idoso. Alguns sim têm capacidade de ver isso tudo, mas outros talvez seja melhor ocultar sim. Né? Isso vai depender de cada um. E eu acho que a família ali que tem que sentir o que seria melhor para aquele em Sim. específico. E entender, né, a dinâmica dele, né? Como que ele lida diante disso. Não tem uma fórmula, né? É muito subjetivo, vai ser de cada É, um. E acho que algo também é a que a gente família que conhece. lembrar e também o que a família suporta, né? Porque eu vejo que talvez fica muito pesado para a família, né? Então, assim, o que essa família também suporta, o que essa família também dá conta emocionalmente de transmitir para esse idoso, para que ele fique bem e para que os familiares também fiquem bem, né? Uhum. Eu acho que o importante disso tudo é que eles não se sintam sozinhos, que eles saibam que eles Isso, têm alguém que eles podem contar, né? isso. E os familiares devem sim, né, telefonar, se ser possível, ou fazer as ligações de vídeo, para que eles saibam que eles estão ali sozinhos,
né, por motivo maior e tudo, mas que eles não foram esquecidos, né? Então, levar algum alimento que saiba que o idoso goste, alguma coisa que ele vai ficar satisfeito, eu acho que tem que fazer isso sim. Eu queria te agradecer muito ter tido essa Imagina. disponibilidade. Você é uma parceira muito bacana, né, Foi em um todos os prazer. projetos nossos da empresa. Obrigada, eu estou às ordens para a gente conversar aí sobre mais alguma coisa que eu puder contribuir, né? E é muito importante. Fiquei muito feliz de poder falar aqui sobre com os idosos. Muito obrigada, gente. Queria falar com vocês, agradecer a participação. Essa live nossa, né, com a Cristina, ela vai ficar disponível depois para a gente Claro, claro, rever e se vocês tiverem qualquer claro. dúvida, mandar para a gente aqui no Instagram da Prevenir, tá bom? Isso. Até mais então, Cristina. Muito obrigada. Tchau, gente.